Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui o DFC Entrevista com o segundo extra da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Chegaste a falar ali no começo da conversa sobre leitura de jogo, né? Que é uma coisa que muitos jogadores têm, não são todos que têm, mas que muitos têm, né? Técnico tem que ter, né? Mas isso não vem só do futebol, acredito eu, né? Acho que vem também da experiência de vida. E eu já li que tu é um cara que costuma ler livros, né? Isso tu vem de criança, essa leitura de livros, e isso te ajudou no futebol, essa coisa de interpretar ações, porque a leitura tem... O gosto da leitura ele veio mais tarde. Sim, a leitura tu precisa ter foco, né? Para abstrair os ruídos, né? Ter um foco de atenção, né? Tirar as distrações da leitura para tu conseguir absorver melhor. Tu precisa interpretar o que está sendo lido, parar, voltar, né? Reler novamente. Isso dá uma capacidade de tu conseguir interpretar com um pouco mais de tranquilidade aquele cenário, né? Criar um cenário imaginário, né? Aquela história que tu está lendo, transformar num cenário imaginário, né? Então isso me ajudou a construir esse cenário com aqueles livros que eu construía todo o jogo, digamos assim, né? Ler, interpretar, concentrar para interpretar e criar uma imagem daquilo, né? Isso a leitura me deu, de fato. Mas ela foi sobretudo construída na adolescência, né? Muito menos. Claro que no tempo de escola, tu lê a literatura curricular, né? Que é dada na escola, mas o apreço pela leitura, ela veio sobretudo da minha irmã, né? Que é professora de português e de francês, né? Que tem alguns anos a mais do que eu. A Lena acho que tem 6 ou 7 anos a mais do que eu. E quando eu comecei a jogar, ela quando tinha as viagens, Roberto, ela escondia embaixo das minhas coisas um livro. E eu lembro que as primeiras vezes que eu peguei aquele livro, eu ficava brabo, né? Eu não gostava. Primeiro porque ela tinha mexido nas minhas coisas e eu não sabia. Né? E segundo porque eu não tinha um apreço pela leitura e ela insistia em colocar um livro embaixo das minhas roupas. E eu falava para ela, Helena, por que tu colocou um livro de novo embaixo das minhas roupas? Eu disse, eu não vou ler. Ela disse, um dia o avião vai atrasar, tu não vai ter o que fazer, e tu vai se lembrar que tem um livro embaixo das tuas roupas e quem sabe tu pegue. E um dia o avião atrasou, eu não tinha o que ler, e eu peguei o livro debaixo das roupas, e ela botou um livro de uma leitura fácil, agradável, que eu peguei e comecei a ler, e a partir daí eu entendi que era uma porta aberta, né, para o mundo, e ao mesmo tempo servia muito no meu desenvolvimento. Né? Então, a partir daí eu passei a ter o hábito da leitura com mais frequência, né? Não literatura de futebol, porque a gente escreve muito pouco, né, Alberto, sobre futebol, taticamente. A gente escreve sobre grandes conquistas, grandes monumentos ligados ao futebol, grandes craques, né? Mas taticamente a gente escreve muito pouco. Mas eu lia de outras fontes, né? Lia muitos livros com relação a livros de psicologia voltado para o esporte, que é um tema que sempre me agradou muito. Lia livros livros que falavam sobre os tipos de inteligência, né? As inteligências que não as inteligências analíticas, mas as inteligências emocionais, que eu percebia que havia um espaço muito grande no esporte para desenvolver aquelas questões de outras inteligências, não só as inteligências, né, mais cartesianas, digamos assim. E agora, claro, depois que eu parei, entrei para a faculdade, aí eu comprei muitos livros de futebol, né, de tática, de todos os lugares do mundo, né, que tem aqui na minha biblioteca. Sim, sim.
Tu te lembra que primeiro livro foi esse que tu leu no aeroporto, quando tu te lembrou do que tua irmã fez, ou não lembra? Não me lembro. Não lembro. Não me lembro. Tá. Não me lembro. Além eu só lembro que foi uma leitura agradável. Além de livros técnicos, assim, tu costuma ler literatura tipo romance, policial, coisas de ficção, ou é mais questão técnica mesmo, mais coisas ligadas ao futebol, ou educação física, psicologia? Hoje eu tenho um misto aqui na minha biblioteca tem desde do livro do Alex Ferguson, falando sobre liderança, tem os livros do Gessé de Souza, tem livro sobre filosofia, tem um exemplar antigo de Casagrande Senzala que eu li recentemente. Tem um livro, gosto de ler os livros do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, isso eu já li muitas vezes, que eu gosto desse livro. Os livros de tática, de fato, muitos. Tenho comprado muita literatura falando sobre a história do Brasil e o racismo, que é um tema que eu tenho me dedicado muito, a entender um pouco mais sobre a história do Brasil e, por consequência, a escravidão. Então, hoje é bastante variado. Livros sobre economia, que volta e meia eu dou uma folhada, sobre política. Tem alguns livros falando da história dos clubes que eu passei, que me foram presenteados, do Fluminense, que tem uma partezinha ali que tem a minha trajetória, do Palmeiras, do Grêmio, do Bahia. É variado. Eu sou bastante curioso, assim. Eu sou bastante curioso com relação à literatura. Bom, os livros a coleção do Harry Potter eu li toda. Que hoje minhas filhas que já leram e releram. E não te esquece, para nos acompanhar, te inscreve no canal aqui embaixo ou nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima.